limitações que acontecem, né, que dificultam esse acesso à população e a estimativa não diminui, ela ainda é muito alta. E diante desses estudos, né, a expectativa é que se melhore, né, cada vez mais. Olha só, pula sem corda, você atenta, pula sem corda. Aí você faz o agachamento. Aí você pula sem corda, faz 60 agachamentos. O áudio. Desculpa, Cris, tá? Eu tô pedindo aqui no bate-papo pro pessoal entrar e já desligar o áudio. Mas algum outro entre e acaba esquecendo de desligar, tá ok? Desculpa. Certo. Então, assim, falando sobre essa questão da dificuldade, né, que as pacientes encontram, foi analisado todos esses quesitos, né, com relação às dificuldades, e foram criados alguns métodos para tentar alcançar essas pacientes, né. Porém, ainda existem muitas dificuldades, né, nesse acesso, principalmente com relação ao atendimento primário, dentro das comunidades, né, a realidade de Teresina, que é onde eu resido, aqui deve ter algumas pessoas de outras regiões, então essa realidade em outros locais às vezes não são as mesmas, né, tem vários tipos de dificuldade, algumas pessoas encontram também a questão da acessibilidade ao SUS, né, a demora de conseguir marcar uma consulta, de conseguir o atendimento. Então, todos esses quesitos, eles colaboram para que essa estimativa ainda seja muito alta e ainda morram muitas mulheres no Brasil por câncer de mama. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só perguntar, tá bom? Se quiserem acrescentar, conversar, a gente está à disposição. E aí, detecção do câncer de mama. O câncer de mama é detectado na maioria dos casos devido a sintomas clínicos, né, ou por meio da mamografia de rastreamento. Eu costumo sempre falar sobre a questão desses sintomas clínicos, né, que existe muito a ideia do autoexame, né, de se realizar o autoexame, a paciente, né, ou no banheiro ou pelo travesseiro deitada, fazer essa procura de alguma alteração mamária. Porém, ele não é indicado como forma precoce, né, de detecção. Por quê? Porque acredita-se que se a paciente detectou, né, se ela conseguiu palpar esse nódulo, significa que ele já está ali há algum tempo. Então, o ideal mesmo é que se faça, né, a mamografia a partir do período que é a partir dos 40 anos, né, e aí, procure o serviço, faça esse exame, né? Procure o mastologista ou ginecologista. Eles geralmente passam todos os exames que a paciente precisa. Não só mamografia, mas também densitometria óssea, essas questões hormonais, que algumas pacientes nessa idade já estão com perca de cálcio, hormônio. Então, faz todo esse apanhado e dentro desses exames junto vai a mamografia, né? Para ser detectada de forma precoce. E o que acontece, gente? A dificuldade maior com relação a isso é justamente porque as pacientes, elas têm uma certa limitação com relação à aceitação da mamografia. Mas por que, Cris, que essas pacientes não gostam, né? Muitas escutam que é um exame que dói muito, é um exame que é desconfortável. E algumas também não têm a preocupação ou medo, né? Ou até mesmo o medo de saber se tem alguma coisa na mama. Principalmente pacientes que já têm algum histórico de família, paciente que já tem alguma mãe ou algum ente querido próximo que faleceu de câncer. Então, geralmente, essas pacientes elas têm medo de procurar o serviço, né? E as pacientes também que já tiveram a experiência de mamografia e passam para outras pessoas que foi uma experiência ruim, né? E nem sempre a experiência de uma paciente é a mesma da outra. Por quê? Porque a sensibilidade de cada paciente é diferente. Então, existem pacientes que dizem que a mamografia não é um exame desconfortável e outras que dizem que é um exame super desconfortável. E vai depender muito, né? Então, esse misticismo que acontece sobre o que dizem ainda atrapalha muito a questão da realização do exame. A abordagem padrão para lesões suspeitas, né, que são as mais usadas, a primeira é a mamografia, é a padrão ouro, para o diagnóstico de câncer de mama.
A ultrassonografia, que vem sempre acompanhada, quase sempre ela vem acompanhada da mamografia, por ser um exame complementar e de diagnóstico, né, bem eficaz. Ela auxilia muito com relação às pacientes que têm a mama muito densa. Então, geralmente, um médico solicita a mamografia juntamente com a ultrassom para que seja detectado, diagnosticado de forma 100%. E a biópsia orientada por imagem, que é também um procedimento que, caso haja alguma lesão suspeita, pós o exame de mamografia e ultrassom, é realizado essa biópsia para saber se aquela lesão tem conteúdo maligno ou benigno. Quando um câncer é detectado, a ressonância magnética das mamas pode ser utilizada para avaliar a extensão da doença, detectar lesões satélites e investigar a mama contralateral. E aí eu coloquei até essas imagens para vocês observarem. Essa primeira aqui é a de mamografia, essa segunda do meio é a de ultrassom, e essa terceira é um exame de mama de ressonância. E aí, a ressonância usada tem muito também essa questão de dizer, porque se ressonância é o exame mais top da radiologia, por que não ficar em desuso a mamografia? Pois é, gente, existem algumas limitações. Cada exame, cada procedimento, existe algumas limitações, né? A mamografia é padrão ouro para diagnóstico de câncer de mama, porém ela também utiliza de algumas limitações, principalmente para pacientes jovens que têm mama densa, e aí algumas lesões elas não podem ser visualizadas por conta disso. É por isso que é passada a ultrassom para fazer essa avaliação. E a ressonância ela sempre é utilizada como exame complementar, tá? E geralmente ela é usada para avaliar a extensão da lesão, ou seja, geralmente a paciente vai fazer a ressonância já sabendo, por exemplo, que tem alguma lesão, e aí vai se fazer um estudo para saber a extensão dessa lesão, né? Então ela funciona, a ressonância magnética funciona como um exame complementar, certo? Aí vem a questão das melhores tecnológicas, né? Vocês já estão acompanhando algumas aulas aí das professoras excelentes que foram escolhidas para abordarem esse tema. Acho que ontem foi sobre tomossíntese, teve também patologias mamárias. Então é muito importante, né, o profissional da área, ele ter esse apanhado de informações, né? Porque o técnico ou tecnólogo em radiologia, ele não precisa saber somente realizar o exame, né? Ele precisa saber toda essa história de câncer, como é que a doença se apresenta, saber identificar o que é um nódulo, o que é uma possível lesão, o que é uma microcalcificação, o que é uma assimetria. Então, assim, para isso é necessário ter bastante estudo, né? E o profissional se destaca justamente por entender um pouco mais de patologia. Ele não tem essa responsabilidade, né, de diagnosticar a patologia. Porém, nós somos peças fundamentais, né, para estar realizando o procedimento de forma adequada, para quando o médico for laudar, ele laudar e ter uma impressão correta sobre a patologia, a possível lesão que a paciente tem ali naquela mama. E durante esse período, todo esse processo, existem, graças a Deus, evoluções na radiologia, né? Acho que é a área que mais cresce no mercado, em desenvolvimento dos aparelhos, com relação à radiação, né? São aparelhos cada vez melhores, são aparelhos cada vez mais atualizados, né? Com a quantidade de radiação, essa preocupação, tanto com o profissional de saúde, quanto com quem está, né, realizando o exame, ou seja, o paciente. Então, existe, né, essa melhora, essa evolução, esse desenvolvimento dentro da radiologia, e é o que vem mudando e fazendo com que os profissionais cada vez precisem mais se atualizar, precisem mais de informações sobre isso, para poder saber operar essas máquinas, né? E aí veio todo esse boom, né, de deixar de você estar na câmera escura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade da câmera escura, mas é bem diferente do que a gente tem costume de CR, bem diferente do que a gente tem de toda essa qualidade do serviço. Algumas instituições ainda trabalham
né, com esse tipo de impressão de imagem, mas a tendência é que cada vez mais venha se preocupar com essa questão da evolução e se adequar, né, a essa qualidade de aparelhos para que se possa cada vez mais conseguir chegar aí à realidade, que é o que a gente não quer, que esses pacientes cheguem ao óbito, né? Não só dentro da área da mamografia, mas em toda a área da diagnóstico, né? Tomografia, ressonância, raio-x. E esses aparelhos vêm muito com muita evolução. E aí, o texto diz que a melhora tecnológica disponível para a mamografia digital em conjunto com o conhecimento adquirido com a angiografia digital, densitometria óssea, tomografia de dupla energia e ressonância magnética das mamas, permitiu novas abordagens e levou ao desenvolvimento de outros métodos, tais como mamografia espectral, tomossíntese e mamografia digital por meio de contraste, combinando a mamografia digital com a avaliação de comportamento vascular. Tem-se a mamografia digital com meio de contraste, que é conhecida como MGMC, também chamada de mamografia espectral com meio de contraste. Então, o que é que isso quer dizer, gente? Que, junto, como eu falei, de todo esse avanço, né, foi preciso entender, alguém pensou que seria ideal ter um mamógrafo, né, ter uma imagem de mamografia com o uso de contraste para se avaliar a vascularização do tumor naquela região, né? Então, assim, é muito interessante essa ideia, por quê? Porque o que a gente precisava passar para um outro setor, que no caso seria a ressonância, ou às vezes a paciente faz a mamografia convencional e aí existe essa dúvida e às vezes o médico já solicita a biópsia, algumas delas, por conta de não ter essa precisão usada com contraste, são solicitadas até de forma desnecessária, né? Então, porque houve a dúvida, então é melhor fazer a biópsia, mas muitas vezes aquela biópsia vai dar benigna, né? O tumor é benigno. Então, com esse avanço do aparelho, né, de mamógrafo espectral, que é chamado mamografia espectral ou mamografia contrastada, justamente com essa ideia de poder administrar o contraste na paciente, realizar a imagem e caso haja ali uma lesão, com certeza haverá captação do contraste. Então, é ideal, né, para que se tenha um diagnóstico preciso e aí a paciente não precisa se submeter, às vezes, a algum outro tipo de exame. Dali mesmo ela já consegue sair com o laudo exato, se precisa ou não operar, fazer tratamento. Então, o intuito e o objetivo é justamente esse. E aqui eu procurei abordar quais são as vantagens, as desvantagens, né, desse exame, né, qual é a diferença dele para a ressonância magnética, né, que existe algumas limitações em cada sistema, em cada tecnologia utilizada, mas quem conhece o aparelho digital, né, o mamógrafo digital, continua sendo o mesmo um aparelho. Não é que existe um aparelho de mamógrafo que a gente usa o contraste seja diferente, não é um aparelho digital, tem até essa imagem que vocês estão vendo, é o mesmo. E aí o que acontece? É usado um filtro, é um filtro de cobre, né? Claro, existe um software diferente, e aí foi pensado nesse filtro de cobre para que haja a combinação de duas energias, uma energia de alta intensidade e uma energia de baixa intensidade. E aí há uma junção de imagens onde é possível fazer uma manipulação nesse software e avaliar, né, a imagem tanto por via de mamografia, como também a lesão, né? Você tem a oportunidade de mexer no aparelho lá, como se fosse um CR, e aí você consegue detectar exatamente aonde está a lesão, porque se houver, o contraste vai captar. Então, é muito interessante essa ideia. Aí é o aparelho de mamografia que a gente utiliza, que é o digital. No meu serviço a gente não usa esse, é o CR convencional. Mas com relação ao uso de contraste, é o mesmo aparelho e acrescenta somente essa implantação, né, do filtro de cobre e esse software para poder fazer essa diferenciação. Aí temos
essas duas imagens acima, gente, essa aqui de cima justamente é uma imagem de mamografia convencional e essa de baixo é uma mamografia contrastada, né? E aí a gente consegue exatamente visualizar aqui nessa região com alteração do iodo. Ele diz exatamente onde está a lesão. E é muito interessante vocês conseguirem analisar que essa imagem a gente tem uma diferenciação de tecidos enormes, né, de tons de cinza, mas a gente não consegue visualizar exatamente onde existe uma lesão. Por quê? Porque a mama da paciente é bastante densa. E aqui, com o uso de contraste, ele vai pintar exatamente na região de interesse, que é onde a gente está vendo essa imagenzinha aqui que eu estou rodando aqui com o mouse. Então, é muito preciso, né? E aí diz que a mamografia digital com meio de contraste, assim como a ressonância magnética, avalia a forma e a vascularização das lesões, com a vantagem de apresentar menos custos. Ou seja, ela consegue ter a mesma precisão da ressonância magnética, porque usa contraste, né? E o custo dele é um pouco menor do que se comprar um aparelho de ressonância, por exemplo. Então, os profissionais e esses grandes empresários que têm o serviço de radiologia, é ideal que compre um mamógrafo com imagem que utilize, né, um mamógrafo digital por meio de contraste, do que a ressonância magnética, né? Mas geralmente alguns serviços não fazem aquisição desse software, desse filtro de cobre, porque existe o serviço de ressonância, né? Mas tudo depende da forma como você quer o seu serviço, com que você quer trabalhar, né? Então, alguns empresários tendem a viver nessa questão de melhorar a qualidade, em vista até de concorrência de serviço, e aí eles preferem, assim, adquirir, né, esse software, esse filtro, para trabalhar com uma mamografia contrastada. E é bem mais interessante com relação a tempo de exame, com relação à simplicidade, né, de diagnóstico, porque é como se fosse uma mamografia normal, só que a paciente está com contraste. Então, é bem mais simples do que a ressonância magnética, que demora bastante tempo para realizar o procedimento. E também a questão do laudo é bastante também demorada, porque precisa de profissionais especializados para laudos de mamografia em ressonância, enfim, tem tudo a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, em relação à ressonância magnética, a mamografia com meio de contraste apresentou maior grau de satisfação e aceitação, com menor ansiedade na realização do exame. As dimensões, quando fala de ansiedade, gente, é porque na ressonância magnética, eu acredito que alguns saibam, o exame dura cerca de 40 a 1 hora, dependendo da paciente, né? Ela precisa colaborar muito. E geralmente algumas pacientes, elas têm algumas limitações com relação a peso, por exemplo. Pacientes que são obesas têm dificuldade de realizar o procedimento. Pacientes que têm fobia têm dificuldade de estarem dentro do aparelho, né? Inclusive, a posição em que a paciente é colocada é em decúbito ventral, então ela fica bem desconfortável e por conta da demora do procedimento, a tendência a ela movimentar-se durante o exame é muito grande. Então, o que acontece? Muitos dos exames ficam um pouco mexidos, acontecem algumas questões de movimento que dificultam, às vezes tem que precisar repetir a série, ou na administração do contraste ela mexeu e aí você já perdeu o tempo do contraste. Então, tem várias limitações na ressonância magnética, que na mamografia contrastada é bem mais tranquilo, porque o exame é menos demorado, né? Cerca de 10 a 15 minutos, dependendo também da paciente, já se consegue realizar o procedimento. E é tão preciso quanto, porque também há uso de contraste e, com certeza, vai haver a impregnação do contraste se a paciente tiver uma lesão. As dimensões das lesões aferidas na mamografia digital com meio de contraste são mais próximas do estudo histopatológico, né? Ou seja, na mamografia convencional no CR, como eu falei, algumas vezes surgem dúvidas devido à densidade da mama ou por alguma outra situação. O paciente precisa
ser chamada novamente para realizar exames complementares, né? Tipo magnificação, compressão localizada, para se ter certeza do que está se vendo ali, que o médico solicita. E com relação o avanço com a mamografia digital, né? Esse estudo fica cada vez mais próximo do estudo patológico, ou seja, a tendência de se pedir biópsias desnecessárias tendem a diminuir. Por quê? Porque elas passam a realizar biópsia somente com o diagnóstico já de que existe lesão. Então, certamente, né, a paciente vai ser diagnosticada, o estudo patológico vai dizer que ela tem câncer, ela vai iniciar o tratamento. Então, é muito interessante essa precisão, tá? Ao comparar com a mamografia digital e ressonância, né, a mamografia digital com contraste chega mais próximo de estudo histopatológico. Além disso, a taxa de identificação de lesões malignas é semelhante à de ressonância, ou seja, cada vez mais se tem a ideia de que é um exame padrão, né, com essa melhora, né, do uso de contraste, e aí evita da paciente fazer outros exames e o diagnóstico também é preciso. E outra coisa, a gente falando sobre essa questão de biópsias, né, as pacientes, quando elas recebem um laudo do exame dela, que ela leva para o médico e o médico diz que elas vão precisar fazer biópsia, elas tendem a ficar bastante receiosas, existe aquela preocupação, existe todo aquele problema psicológico de saber se está ou não com câncer. Então, algumas pacientes elas ficam muito tensas com relação à biópsia, né? E imaginem só, uma biópsia pedida de forma desnecessária. Quando eu falo de forma desnecessária, não é por erro médico, mas é aquela coisa. Os médicos, eles tendem a fazer o quê? Se eu tô na dúvida, é melhor biopsiar para saber. Eu não vou ficar contando com a ideia de que pode ser ou não. Então, assim, quando eu digo biópsias desnecessárias, é justamente isso. Por quê? Porque ele não teve a precisão exata na mamografia e na ultrassom, e aí ele pediu essa biópsia de interesse para saber se é ou não, né? Então, essa redução de biópsia faz com que a gente trabalhe somente com o que é real, com o que é maligno. E aí, eu estava lendo alguns artigos que dizem que foi feito um estudo de 12 pacientes que realizaram mamografia digital. 8 delas, né, foram diagnosticadas por conta do uso do contraste e as 8 fizeram a biópsia e aí realmente foi testado que era maligno e elas começaram a realizar o tratamento, né? Se caso fosse feito de uma forma convencional, no mamógrafo convencional, poderia ter feito as 12 biópsias de uma vez, né, nessas 12 pacientes. Então, teve uma diminuição, né? Somente 8 pacientes fizeram, porque fizeram por meio da mamografia contrastada. Então, a tendência é que se trabalhe apenas, se faça biópsia, somente o necessário. Melhoras significativas na conversão da mamografia analógica. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Para a digital. O uso de mamografia digital permite a manipulação das imagens, sendo possível ajustar o nível da janela, ampliar a imagem, dar zoom digital, né? Então, muitas vezes, não é que vai substituir uma magnificação, por exemplo. Mas eu posso realizar dentro do meu software, lá no meu computador, eu posso dar um zoom na imagem, como vocês observam aqui nessa mamografia aqui do lado, tem essa impressãozinha aqui quadradinha, ó, marcadinha. Então, eu dou um zoom, essa imagem vem bem aqui para mim, bem próximo, e eu consigo visualizar melhor o que tem ali, tá? Então, assim, se um médico decidir não pedir um complemento, uma magnificação, porque pelo zoom ele já conseguiu identificar o que ele queria entender, já evita a exposição desnecessária da paciente, de estar entrando de novo na sala, de estar fazendo essa exposição. Algumas pacientes, gente, elas têm muito medo. Quando elas fazem a mamografia e são chamadas novamente para dentro da sala, elas já vão achando que ou a técnica errou, né, ou algum problema há.
Então, elas ficam muito tensas, algumas elas não tendem a não colaborar porque estão muito nervosas. Algumas já houve situações em que peguei pacientes que choram. Então, tem que ter todo esse atendimento humanizado, né? Principalmente com as pacientes do serviço de mamografia, porque é algo bem delicado. A gente está trabalhando com as mamas, né? Que é algo que é muito pessoal de cada mulher. Então, é preciso ter muito cuidado na hora da realização do exame. Então, o uso da mamografia digital permite inverter a janela para melhor identificação de microcalcificações e até mesmo utilizar programas de computador para ajudar na detecção e caracterização de lesões mamárias, que é o CAD, né? Em tradução livre, diagnóstico assistido por computador. Aqui a gente já não usa mais, serviços já não usam mais a película, né? Porque ele já é tudo computadorizado, não precisa mais da película. Então, esse gasto com a película já não se tem, que quem conhece vai muito dinheiro com película. Então, é muito interessante a adesão desse software, porque cada vez mais se torna mais preciso e você usa menos ferramentas que você utilizava com o CR, com o convencional. Temos as limitações, né, do procedimento. Tem essa linha aqui mesmo aí para vocês. Parece uma linha aqui no meio do slide. Mesmo com limitações, essas ferramentas, a mamografia digital ainda possui algumas limitações, advindas especialmente da bidimensionalidade do método e da falta de contraste tecidual entre as estruturas. Quando eu falo de contraste tecidual entre as estruturas, é justamente essa questão da densidade, né, da mama, que muitos pacientes, principalmente o perfil, eu digo o perfil jovem das pacientes com 40 anos, elas começam a fazer, muitas pacientes têm a mama muito novinha ainda. Pacientes de 40 anos têm a mama bem densa, então elas começam a fazer esses exames e eles tendem a não ser muito precisos por conta disso. A sobreposição tecidual, bem como o aumento da densidade mamária, esconde lesões ou dificulta a identificação destas. A falta de contraste radiográfico entre o tecido mamário normal e alguns tipos de câncer impossibilita a identificação destes, mesmo quando já conhecido, até mesmo quando se utiliza técnicas tridimensionais como a tomossíntese. A mamografia digital com contraste, né, soma as informações tradicionais da mamografia sobre o comportamento vascular da lesão, né? Como vocês sabem, aonde existe um possível tumor, tende a ser mais vascularizado, né? Ou seja, ali há uma circulação sanguínea maior. Então, quando a técnica de enfermagem administra o contraste, certamente, se ali existir uma lesão maligna, o contraste vai se impregnar naquela região. Então, quando se fala em informações tradicionais da mamografia, juntamente com essa adição de comportamento vascular, eu falo justamente de mamografia digital com contraste, né? Consiste em uma mamografia especial, com a adição de filtro de cobre, como eu falei para vocês, com capacidade de adquirir imagens que avaliam apenas as estruturas que captam contraste. A escolha do meio de contraste para a mamografia levou em consideração a sua disponibilidade, segurança e atenuação em raio-x de diferentes energias. Cada tipo de material demonstra uma mudança relativamente específica na atenuação entre imagens, obtidas com um espectro de alta energia e obtido com um de baixa energia. Então, foi devido a esse estudo que foi identificado que o iodo seria o melhor contraste para ser utilizado, né, no aparelho, né, justamente por conta dessa atenuação e também por conta da disponibilidade e da segurança que a gente já conhece dentro do serviço de tomografia, né. Cris, mas a gente sabe que existem limitações também com relação ao uso do contraste, não existe?
existe, né? Algumas pacientes, elas também podem ter, né, a questão dos efeitos adversos que o contraste pode causar, né? Então, a gente tem que contar com isso também, né? Algumas pacientes passam mal, algumas sentem os efeitos mais leves, algumas sentem efeitos mais avançados, né, de estágios maiores. E então, para se ter esse sistema dentro do serviço, é preciso ter sempre uma equipe multiprofissional para trabalhar, né? O que a gente sabe que hoje, dentro dos grandes serviços de mamografia, se conta muitas vezes só com a técnica, né? Às vezes o médico não está lá, nem sempre está lá dentro do serviço. Às vezes ele lauda em outro lugar, ou ele está dentro da sala de ultrassom, e depois que ele vai ele vai pegar a mamografia, enfim, depende muito de cada serviço. Mas geralmente só tem a técnica, né? E alguns serviços têm a técnica e o médico. Mas não é um serviço assim tão juntinho um com o outro, né? Como a gente sabe. Então, para se ter a administração do contraste, eu preciso de uma técnica de enfermagem para administrar, né? Ou de uma enfermeira. Preciso de um médico, caso a paciente tenha algum problema de saúde, eu preciso de um médico para fazer esse atendimento. Então, há custos também com a equipe, né? Para se ter esse serviço também há custos, não só de implantação do aparelho, mas também com a equipe que vai precisar trabalhar juntamente aí para fazer esse processo. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Podem chamar, falar, tá? Estou à disposição. Não me deixem falando sozinha. Sobre o método. A mamografia com contraste, ela consiste em uma técnica semelhante à mamografia digital convencional, ou seja, Cris, vai mudar? Tem alguma posição especial diferente do que a gente já sabe? Não, é feito as mesmas posições. Crânio caudal, direita e esquerda, e médio lateral, direita e esquerda, como a gente tem costume de ver. A diferença é que vai ter lá o contraste, né? E aí tem o tempo também do contraste, que a gente sabe que não pode. A paciente, eu administrei o contraste, vou fazer daqui a 10 minutos, não existe, né? Eu administro o contraste, eu já tenho que realizar a imagem para que eu não perca o tempo desse contraste ali naquela região. Então, tem todo um cuidado, um planejamento para que se aconteça dentro do tempo correto para a captação do contraste. Porém, com a utilização de estudo do contraste iodado e de filtros especiais, as imagens são obtidas entre 2 a 7 minutos após a administração endovenosa do contraste. São realizadas 2 séries de imagem, uma de baixa energia, semelhante à mamografia convencional, e a outra de alta energia, né? Que é justamente nessa aí onde eu vou conseguir ver a diferenciação dos tecidos, do que é maligno e o que não é, né? Eu vou conseguir ver a lesão bem especificada. Em uma outra imediatamente após, ainda com uma paciente com a mama comprimida, que é essa energia, essa aquisição de alta energia, né? A paciente fica lá com a mamazinha comprimida. Após a obtenção desta série de incidências crânio-caudais e médio lateral da mama, é realizada a subtração das imagens de alta e baixa energia, obtendo-se como resultado final a imagem apenas das áreas de realce pelo contraste iodado. Acho que eu tenho uma imagem aqui para mostrar. Tem. Então, é assim. Essa aqui, primeira, como vocês estão vendo, é uma mamografia digital, certo? Aqui, olha a diferença dos tecidos, a diferenciação de tecidos, a diferenciação de lesão. É isso que a gente tem que observar de um processo, de um exame para o outro, né? Essa diferenciação. Essa aqui na mamografia digital, eu tenho aqui essa região, que eu já fico um pouco, o que é que tem aqui? Então, o que é que o médico poderia pedir aqui? Ele pode pedir um complemento, ele pode pedir uma compressão localizada, para que essa área aqui sofra essa compressão e se houver atenuação, né, dessa estrutura, não era nada. Então, geralmente, o médico vai pedir um complemento. Eu tenho que reposicionar, chamar a paciente novamente para a sala e fazer esse complemento. Ou seja, eu vou expor a paciente novamente à radiação, né? Então, o ideal é que
com o desenvolvimento da mamografia, eu não preciso chamar a paciente para a sala novamente. E é isso que a mamografia com contraste me oferece, né? Aí eu tenho uma imagem de tomossíntese, onde eu já consigo ver bem melhor essa lesão. A visibilidade dela parece ser bem especulada aqui nas laterais, como se fosse uma aranhinha, assim, na imagem. Então, aqui eu também já tenho a impressão que tem algo de errado, né? Diferente daqui, ó. Eu já não tinha tanta precisão como eu tenho na tomossíntese. E aí, eu venho com a minha mamografia contrastada. A paciente administrou o iodo lá, e aí eu tenho essa aqui, seria a imagem de alta energia, que eu consigo diferenciar exatamente o meu tecido maligno, no caso, né? O que é o que eu identifico de errado está aqui nessa região, e a outra região já não me oferece nenhuma outra informação. Então, eu sei que aqui eu preciso saber o que é que tem aqui, exatamente. Né? Eu não estou supondo, porque se pintou contraste, é porque existe algo errado. Então, é bem preciso, a diferenciação de imagens é enorme. E vamos passar aqui a mamografia digital com contraste. Essas imagens aqui para vocês são a mesma aquela que eu estava mostrando um pouco à frente. E aí eu tenho a imagem aqui da mamografia convencional e também tenho aqui com o uso do contraste. E aí, ó, vocês veem exatamente aonde está a lesão por conta do contraste. É muito preciso. E essa imagem aí, gente, onde é uma mulher de 50 anos de idade, apresenta uma massa palpável na mama esquerda. A gente já consegue observar aqui, ó, essa areazinha aqui. Só que como a mama dela, como a mamografia não tem essa diferenciação tão grande de tecidos, eu só suponho, né? E aí, na mamografia digital simples, que é essa linha superior aqui que eu tô mostrando para vocês, não há achados que se destaquem, certo? Se eu tiver alguma impressão aqui, eu ainda vou ficar na dúvida. Ou seja, o médico vai pedir um complemento para fazer aí uma compressão, uma magnificação e uma exposição novamente na paciente. Na imagem de subtração, que é essa da linha inferior, dessa borda aqui inferior, se observa com clareza. Professora, Oi? eu gostaria que a senhora pausasse um pouco a projeção para poder tirar esse risco, porque visualmente não conseguem ver direito. Tem algumas pessoas pedindo para... Porque a pessoa que riscou não consegue mais apagar. Aí, enquanto a senhora faz isso, a senhora só fecha e depois volta de novo a projetar. Aí eu vou lançar a pergunta aqui que alguém fez. Eu posso tirar agora? Pode. Estão perguntando se é o mesmo contraste que se usa no raio-x. O iodo. Isso. É o mesmo. Gente, eu não sei tirar isso daqui da tela, não. E onde vai esse contraste, professora? Onde que ele é injetado? Ele é EV? Interrompa a projeção. Interromper a projeção. Ai, meu Deus. Interrompeu a projeção. Exatamente. Aí uma aluna está fazendo a pergunta. Você pode ir perguntando aí, enquanto isso. Gente, onde é que tem essa opção de interromper a projeção? Eu já fiz aqui. Ah, ótimo. Aí, Obrigada. Volta. Certo. A aluna pode fazer a pergunta, por gentileza? Se é endovenoso? Isso, professora. Se ele é injetado na veia. É injetado na veia, tá? E quantos ml isso aí precisa? Ele é utilizado o mesmo método que a gente utiliza na tomografia, né? De 1 a 2 ml por quilo. Então, depende, a paciente vai precisar, né, saber qual é o quilo para se poder administrar a quantidade adequada de contraste. Onde é que eu estava agora? Ah, tá. Obrigada, professora. Se está com vergonha de perguntar. Nada. Pode perguntar. Qual a explicação, né, o porquê do iodo como contraste e não o gadolínio? Gadolínio é magnético, né?
Olha, o gadolínio a gente utiliza ele somente na ressonância magnética, né? Por conta justamente dessa magnetização que existe do gadolínio com as estruturas que são estudadas, né, nas moléculas de hidrogênio na ressonância magnética. E eu até falei aqui que foi considerado ao iodo com relação à sua disponibilidade, segurança e a atenuação dela com o feixe de raio-x. Então, como dentro do meu mamógrafo eu utilizo a radiação X, o mais ideal para eu usar seria o iodo, certo? Então, por isso que eu preciso utilizar o contraste iodado na mamografia contrastada. Ok? Professora, só mais uma pergunta, por favor. Pode falar. Mas se a paciente usa o contraste, se ela usa o iodado para fazer essa imagem, e se ela tiver alergia? Contraste iodado, ela não faz. Se ela tiver alergia, porque assim, gente, funciona exatamente como funciona com o contraste iodado na tomografia, né? E também, o que acontece? Lá na tomografia, como é que é utilizado o processo? A paciente vai fazer antes uma anamnese, né? É feito algumas perguntas para a paciente, para saber se ela já teve alguma alergia, já fez algum procedimento com o uso do contraste, se ela já teve alguma reação com o uso do contraste, né? Geralmente se pergunta se a paciente já tem alergia a frutos do mar, ainda existe muito essa pergunta, porque se ela tiver, a tendência ela a ter alguma reação é muito propícia. Então, o que acontece? Se a paciente fez o procedimento, precisa realmente fazer o procedimento, e ela tem essa alergia, ela apresentou alguma reação com o uso do contraste, o que vai acontecer? O médico vai entender que não vamos fazer a mamografia contrastada. Eu posso encaminhar essa paciente para fazer a ressonância, já que com gadolínio a tendência de se ter alguma reação é muito baixa, muito pequena. Eu ainda não vi registro, existem alguns relatos, mas são muito poucos com relação a alguma reação ao contraste de gadolínio. Então, é sempre feita essas perguntas para a paciente, para que se seja assegurada também a saúde da paciente nesse momento. Certo? Eu acho que agora eu não estou vendo Certo, você. professora, obrigada. Agora a senhora projeta novamente, professora. É lá no share screen de novo. Certo. Pronto? Ok, Perfeito, tá já com a tela aparecendo. cheia. Deixa eu só passar aqui Ok. para onde eu estava. Ok, vou só chegar aqui no slide que eu estava. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Aqui é sobre o contraste, sobre o método, as imagens que a gente estava avaliando. Certo, estava aqui, né? Nesse estudo aí de mamografia convencional e sobre a mamografia com contraste, a gente consegue diferenciar exatamente onde está a lesão. E aí a biópsia demonstrou que é um carcinoma ductal in situ. Olha só. Se não tivesse utilizado esse procedimento, talvez a paciente ou poderia fazer a biópsia por dúvida mesmo do médico, e poderia não ser nada, mas como deu exatamente, né, como pintou aqui o contraste com a mamografia contrastada, ela já foi encaminhada para fazer a biópsia e o estudo patológico disse que essa região de interesse aí onde pintou é um carcinoma ductal in situ. E aí a paciente já consegue. Gente, quando eu falo nessa precisão de diagnóstico, é muito importante porque alguns serviços, não são todos, imaginem só, o médico, ele lauda sobre a impressão que ele tem sobre aquela imagem, certo? Então, se eu tenho uma mamografia convencional, onde uma mama da paciente é muito densa, e aí eu não vou seguir diagnóstico, por exemplo, com ultrassom mamária, com ressonância, não vou seguir, eu dei só ali meu BIRATS para a paciente, pronto, e a paciente ela só vai voltar daqui a 1 ano. Por quê? Porque o médico entendeu que ali não tem nada. Imaginem só,
A paciente está tranquila. Só vou voltar agora daqui a um ano no serviço novamente para fazer a mamografia de novo. E imaginem só se ali existisse uma lesão, né? Ela só vai descobrir daqui a um ano que vai acontecer alguma coisa, né? Ou, se dependendo se aquele tumor for muito avançado, ele vai começar a me dar características, minha mama vai começar a apresentar diferenciação de forma, tamanho ou alguma inflamação, e aí eu vou identificar que ali tem algo errado. Mas se não, eu só vou identificar isso no meu próximo exame. Então, assim, é muito tempo para que a paciente possa saber o que ela tem, né? Então, existe a possibilidade do médico não diagnosticar essa paciente e pedir uma biópsia? Existe, né? Justamente por quê? Por conta da limitação da mamografia convencional, né? Existe essa com relação à densidade da mama. E aí, quando eu faço a mamografia contrastada, eu já não tenho essa dúvida, porque ela já me dá a informação precisa, eu já encaminho o paciente para fazer a biópsia, e aí ela já vai saber se aquela lesão ali é maligna ou é benigna, e eu já consigo, sabe, antecipar todo o processo do tratamento e a chance de sobrevida da paciente é muito grande. Então, o intuito maior, gente, desses avanços na tecnologia é justamente diminuir, né, essa linha entre diagnóstico e tratamento. A gente ainda precisa contar também com o Sistema Único de Saúde, que ele tem essa dificuldade com relação à autorização de exame, alguns serviços têm superlotação por conta de serem o único da cidade. Quem trabalha com radioterapia sabe muito bem disso, que tem muita gente para atender. Às vezes a paciente precisa se deslocar da sua cidade para ir para o serviço, ela depende dali de local para dormir, de alimentação. Então, é uma relação, né, de situações que fazem com que esse processo se torne enorme, e a paciente acaba perdendo, né, esse tempo aí, esse feeling de tratamento para poder conseguir ter o tratamento e ter êxito no tratamento, principalmente. Inclusive, sobre isso, eu queria até falar uma observação sobre essa questão da pandemia, né? Porque com essa questão do isolamento, né, a gente não sabe se vai ou não continuar com os exames de rotina, né? Já se passaram em quase 4 meses, e alguns pacientes também, né? Eles não tiveram essa informação, não chegaram até eles essa informação de que tratamento de câncer ele não pode esperar. Então, assim, Cris, o teu serviço continua atendendo câncer normalmente? Sim, mas teve uma grande diminuição de pacientes que estavam em tratamento que procuraram o serviço, por justamente não ter essa informação ao alcance de saber que poderia ir fazer o seu tratamento, poderia fazer a sua radioterapia, poderia fazer a sua quimioterapia. E o que acontece, né? A gente conta com essa problemática e as pacientes tendem a abandonarem o tratamento, ou aquele tratamento não se torna mais tão eficaz, porque como vocês sabem, precisa de uma regularidade. O paciente, quando vai fazer quimioterapia ou radioterapia, elas têm as datas exatas de irem fazer o procedimento. Aí, se não for, já dificulta todo esse processo. Então, é importante ressaltar que as pacientes oncológicas, elas continuam, sim, o tratamento durante a pandemia, e houve muito essa redução, sabe, de pacientes à procura de pacientes para esse tratamento, o que dificulta muito no processo e acaba que a gente perde muitas pessoas. Vai ligar a câmera? E aí, professora, quais são as principais indicações? Quando é que eu vou usar a mamografia contrastada? Quando é que eu vou usar a ressonância? Será que eu posso usar somente a mamografia convencional? Tá? Então, assim, quais são as principais indicações para o uso de mamografia com contraste? Primeiramente, seria o rastreamento de mulheres com mamas densas, certo? Ou seja, aquela paciente que tem a mama muito densa, que eu não consegui visualizar direitinho numa mamografia convencional, por exemplo, eu já indico ela para fazer uma mamografia contrastada. Rastreamento de mulheres com história familiar ou pessoas com câncer, né? Então, é muito importante. Se eu tenho na minha família, se a minha mãe, por exemplo, tratou ou
foi diagnosticada com algum tipo de câncer. Essa pessoa, por exemplo, eu, no caso, né, que sou a mais próxima, já tenho que procurar um médico para saber se eu também não posso ter aquela patologia, né? Se eu também não posso ser descoberta com aquela patologia. Então, geralmente, essas pacientes que elas já têm um histórico familiar, não é histórico de longa, não, gente. É bem próximo, tá? Quando a gente fala histórico familiar, a gente está falando de parentesco bem próximo. E aí, essas pacientes, elas também são indicadas já para fazer esse processo. Por quê, Cris? Porque, geralmente, existem esses pacientes que têm histórico familiar que elas são novinhas. Cris, você já fez biópsia em paciente de 20 anos? Sim. Diagnosticado com câncer, 23 anos, 25 anos. Então, assim, são pacientes muito jovens. E geralmente são com histórico familiar. Então, essa mamografia vai ficar boa, minha gente? Se fosse uma mamografia convencional, não vai. Por quê? Porque as minhas informações que eu vou conter nessa mamografia vão ser muito limitadas, devido a essa densidade mamária. Então, o melhor exame indicado seria a mamografia com contraste. Esclarecimento de achados duvidosos na mamografia. E quando eu digo achados duvidosos na mamografia, é porque essa paciente já foi encaminhada para fazer uma mamografia convencional, e aí eu tenho a opção de mandar ela também ou para ressonância, mas aí como eu tenho minha mamografia contrastada, e o exame é bem mais rápido, é bem mais preciso, eu não preciso contar com muito tempo de exame, eu indico a minha paciente para que ela faça a mamografia contrastada. Certo? Aí eu também posso indicar para avaliação de mulheres com lesões palpáveis e mamografia convencional e ultrassonografias normais. A paciente tem uma lesão na mama, certo? Palpável, mas ali eu não tive muitas informações na minha mamografia e a ultrassom dela deu normal. Então, o médico viu a lesão, mas pelas características que ele viu na ultrassom, ele vai dar um BIRADS que é normal. Então, o que acontece? Eu tenho uma dúvida, eu vou pedir para a paciente fazer essa mamografia contrastada, porque se ali tiver uma lesão, eu vou saber. Localizar lesões identificadas à ressonância magnética sem expressão na mamografia convencional, a fim de realização de biópsias guiadas por estereotaxia. Essas biópsias por estereotaxia, gente, são as biópsias que a gente realiza num aparelho de mamografia, ou mamotomia chamado, e é justamente guiada por raio-x, tá? Tem a biópsia por ultrassom, que é bem mais tranquila, e tem a biópsia por estaxia, que é guiada por raio-x, que é no aparelho de mamografia. E aí também é bem preciso com relação, eu vou biopsiar exatamente onde está a lesão, onde tem microcalcificações, e aí eu vou tirar alguns fragmentos daquela região e vou mandar para o estudo histopatológico. Planejamento terapêutico auxiliando na detecção de lesões adicionais, ou seja, o paciente foi detectado com câncer de mama, e vocês sabem que essa região da mama, ela tem uma grande extensão de linfonodos, né, de linfas, aliás. E aí, se a tendência desse câncer se espalhar, dependendo do grau, né, de agressividade, é muito grande, ele pode se estender para outras regiões. Então, quando o médico indica uma ressonância magnética, por exemplo, ele quer avaliar a extensão dessa lesão, tá? Ele já sabe que existe a lesão, mas ele quer saber se existem outras áreas adjacentes a ela que precisam também ter estudo. Então, eu indico a paciente para fazer é uma das principais indicações também, né? A avaliação da extensão da lesão. Alguém quer falar? Controle pós-tratamento. O paciente já fez o tratamento dela, mas ela precisa fazer esse controle, tá? Assim que ela faz a cirurgia, a gente faz o tratamento, um ano mais ou menos, um ano depois, o médico já indica a paciente para fazer essa imagem lá na mamografia, para saber como que tá, se realmente essa lesão foi retirada, se ela não veio de um outro lugar, se ela não está em um outro lugar. Então, geralmente, quando a paciente já fez algum tratamento, ela também já é indicada para fazer a mamografia, seja cirúrgico, químio ou radioterápico. Contraindicado a ressonância magnética. Cris, olha só, gente, com relação à ressonância magnética, a gente sabe que tem bastantes contraindicações, né? Paciente com marca-passo, paciente portador de clipe, certo?
E clipe, gente, quando eu falo clipe, não sei se vocês sabem que existe um tratamento que é utilizado na mamografia, que a gente o médico coloca um clipe na região do nódulo e aí a paciente começa a fazer o tratamento. Geralmente, quando a paciente vai começar a fazer esse tratamento de quimioterapia, esse nódulo tende a desaparecer. E o médico bota esse clipe lá dentro justamente para ele basear-se, para quando ele for fazer uma próxima imagem pós-tratamento, saber que o nódulo estava naquela região. Então, essa paciente, ela vai fazer ressonância magnética com esse clipe na mama? Não, porque esse clipe é de ferro magnético. Então, ele pode sofrer uma mudança, né? Ele pode se deslocar na mama durante a ressonância. Então, essa paciente já não é indicada para fazer ressonância magnética. O que é que a gente pode fazer com ela? Fazer uma mamografia contrastada. Aí tem as pacientes que têm fobias. Como a gente sabe, o aparelho de ressonância é um aparelho fechado. O posicionamento de ressonância das mamas é desconfortável, porque a paciente fica com a cabeça para baixo, geralmente é colocado um suporte, ela fica olhando aqui, muitas delas ficam sem a possibilidade de respirar, ou com a respiração muito limitada, né? Existe esse medo já normal, por conta do barulho que alguns tipos de aparelhos fazem também. Então, assim, todas essas limitações que acontecem na ressonância magnética, que a paciente não pode fazer, ela pode fazer a contrastada, a mamografia contrastada. Certo? Dentre algumas outras contraindicações. Temos, quando é que eu contraindico uma paciente para fazer a mamografia com contraste, gente? Se ela tiver uma insuficiência renal grave, né? E para isso, eu antes preciso fazer a paciente, uma coisa super importante que eu vou falar para vocês. Com relação aos exames anteriores. As pacientes de mamografia, elas não têm um costume, não sei se é só de mamografia ou se também tem em outros diagnósticos, mas elas não trazem o exame anterior. Ah, mas não é porque o médico não falou que era importante. Ah, porque ninguém me avisou. Existe isso realmente, que algumas pacientes elas não são instruídas a trazer. Mas é sempre importante você andar com seu último exame. Se você vai realizar um novo exame, né, e eu vou fazer um estudo comparativo daquelas imagens, eu preciso ter a anterior. Imaginem só, você fez uma mamografia o ano passado. Durante um ano pode ter acontecido muitas alterações mamárias. Seu tecido pode tendeu a ficar mais gorduroso, ou seja, as informações já vão ser bem mais fáceis de ser visualizadas na mamografia. Ou a paciente vai iniciar um tratamento de quimioterapia, ou ela está passando pela quimioterapia e o nódulo dela já não é mais do mesmo tamanho. Então, eu já tenho uma informação adicional ali de saber que o nódulo dela diminuiu. Enfim, o último exame é indispensável para se fazer esse estudo comparativo. E a gente bate muito na tecla. Tragam sempre o exame anterior para que a gente possa fazer esse estudo comparativo, saber se existia essa lesão, até saber mesmo se é uma lesão nova, se é uma lesão vista já na anterior, ou se ela veio agora. Então, são muitas informações que eu posso ter a partir da imagem anterior. E é muito importante ressaltar sempre isso para as pacientes. E com relação à insuficiência renal, gente, quando eu uso o contraste iodado, a gente sabe que ele tem um tempo de saída, né, de liberação pela urina é muito lento. E se essa paciente tiver problemas renais, vai ser muito pior, porque ou ela não vai realizar o uso do contraste, né, ou ela vai demorar a expelir esse contraste. E professora, mas ela tendo a insuficiência renal, mas ela vai fazer no mesmo dia, ela vai fazer a diálise. Ela pode usar? Pode. Se ela for fazer a diálise dela, ela pode. Por quê? Porque vai haver, nesse processo de hemodiálise, essa liberação do contraste, né? Mas então, é tudo visto com o médico em quem autoriza, se essa paciente pode ou não realizar o procedimento com a indução do contraste. História prévia de reação ao contraste iodado, como eu falei para vocês, algumas pacientes elas têm essa reação ao contraste, então elas não vão fazer. Ou existe um preparo também de corticoide, é um preparo feito pelo médico.
ele receita a paciente a tomar esses corticoides 2 dias ou 3 dias, dependendo da forma grave como ela teve essa reação ao contraste, ela faz esse preparo para que quando ela use o contraste, ela não tenha reação, certo? Mas isso também é visto com o médico. Se ele achar necessário realmente que se faça a mamografia com contraste, ele vai administrar esse medicamento para que ela tome anterior ao exame, para que possa dar tudo certo no momento. Mas sempre também a equipe tem que estar dentro do serviço, equipe de enfermagem, equipe do médico, para se caso acontecer alguma alteração com a paciente, ter como socorrer ela ali naquele momento. Neste caso, recomenda-se conversar com o médico radiologista para esclarecimento e caracterização da reação ocorrida. Implante ou prótese de silicone, gente. O implante e prótese de silicone, ele é uma contraindicação até mesmo para uma mamografia convencional. Cris, mas vocês fazem mamografia com implante e prótese? Sim, né? Estudos foram feitos e viram que o desgaste desse implante, ou, por exemplo, tem muitos pacientes que falam assim, meu silicone vai espocar com essa mamografia. Mas hoje, os implantes e as próteses de silicone, elas são bastante resistentes, né? Então, assim, a compressão mamária não vai espocar a prótese, né? O máximo que pode acontecer é que você sentir um desconforto maior. Por quê? Porque vão ser feitas, né, algumas imagens adicionais que a gente conhece, que é a manobra de Eclude. E aí, essa paciente vai passar por um momentozinho a mais ali na mamografia. Quando a gente coloca como contraindicação, é justamente por conta disso, né? Mas se o médico avaliou a paciente, o médico sabe que a paciente tem uma prótese mamária e ele indicou aquele exame para a paciente, eu vou fazer o exame, certo? Com todo cuidado, claro, para que se não haja nenhuma alteração na prótese. E, Cris, é engraçado, gente, que uma vez eu peguei uma paciente que a mama dela era bem pequenininha e ela colocou uma prótese. Então, o tecido mamário era muito pouco. Mas eu consegui puxar ali o que tinha. Quando terminou o exame dela, a prótese dela estava deslocada. Não estava do jeito que estava a outra, estava um pouco diferente. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, porque isso nunca tinha acontecido. E ela falou assim, meu Deus, e agora? Meu peito, eu acabei de colocar essa prótese. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Mas eu falei assim, olha, o médico te indicou. Eu creio que se você retornar no seu mastologista, ele vai saber, né, fazer o que é o correto, vai lhe indicar o que tem que ser feito. E aí foi, eu mostrei para o médico o que tinha acontecido e o médico pediu para que ela se encaminhasse ao médico que fez a implantação da prótese. Mas isso foi um caso único, né, dentro de todos os outros que eu já realizei com prótese, e sempre foi muito tranquilo. A paciente só sofre mais um pouquinho, porque essa manobra que a gente utiliza, a gente puxa somente o tecido mamário, e a prótese fica bem afastadinha, e aí a paciente sente um pouco mais de dor para realizar. Dúvida, gente? Tá tudo bem? Vocês estão me aprovando aí? Tem algumas perguntas aqui no chat, Cris. Posso estar fazendo aqui para você ir respondendo o pessoal e já ir tirando mais as dúvidas deles aqui. Deixa eu ver aqui. A Graziele colocou qual o tempo após a injeção do contraste que adquiridas as imagens. Na TC já é imediato. Nesse caso da mamografia, o contraste envolve a lesão e permanece por quanto tempo? Bom, a gente faz as imagens entre 2 e 7 minutos após a ingestão do contraste, certo? Porque é o tempo que vai haver essa impregnação. Então, como a gente sabe que o contraste vai rápido, e quando essa indução for feita por injetora, ainda é mais rápido ainda, né? Se a paciente foi feito o acesso na paciente, esse acesso foi para que esse contraste corresse rápido, então, dependendo da velocidade desse contraste, eu faço um pouco antes, para não perder esse tempo. Mas é entre 2 e 7 minutos as aquisições das imagens. E, por exemplo, a paciente tem um exame anterior já, né? Que é feita uma imagem pré-contraste. E eu sei que existe a lesão no lado direito, por exemplo.
Ou no lado esquerdo, eu vou fazer a primeira aquisição na imagem, na mama suspeita, certo? Para que eu não perca esse tempo do contraste. Então, é por isso que é necessário todas essas informações para na hora do procedimento a gente fazer a mama de interesse primeiro, para não perder. Ok, Certo? obrigada. Tem uma que perguntou se o contraste utilizado. Caiu o som. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Gente, é porque ligaram aqui bem na hora que eu ia falar, cortou o áudio. Tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver. A Laura perguntou se o contraste utilizado seria prejudicial. Na verdade, não é que ele seja prejudicial, né? É aquela questão do princípio de Alara, né? Tem que ser tão bom quanto exequível. E aí, o que acontece? Como eu falei, tem algumas indicações e contraindicações que precisam ser respeitadas, né? Se a paciente tem alguma reação, já teve alguma reação ao contraste, é preciso ter o cuidado da administração. Se o médico achar necessário, ele vai passar um preparo para que a paciente não sinta reação na hora da ingestão do contraste. Tem também a questão da paciente, se ela tiver nervosa. Então, são muitas limitações e muitas contraindicações. A questão também da paciente com problemas renais, né? É preciso fazer essa avaliação renal. Qual que é a função renal dessa paciente? Será que ela tem condições de extrair, expelir esse contraste pela urina? Não, ela não tem, então ela não faz, né? Ou como eu falei, ela vai fazer a hemodiálise, então ela pode fazer no mesmo dia que for feito a mamografia com contraste, marcar para ser no mesmo dia, para que ela já possa, após fazer a hemodiálise, conseguir retirar todo esse contraste do corpo, né? E como sempre, a gente indica, paciente que tem um funcionamento normal do corpo, é só beber bastante água que vai ser eliminado, com certeza, do corpo, durante algumas horas depois. Ok, obrigada. O Marcos está perguntando se tem diferença de compressão de paciente para paciente. Não. Na verdade, assim, com relação à compressão, gente, é até uma coisa que eu sou muito criteriosa, certo? Por quê? Acho que, não sei se eu falei para vocês, eu participei de um curso lá no Hospital do Câncer de Barretos, né? Hoje conhecido como Hospital do Amor. Algumas pessoas foram selecionadas que trabalham com o Sistema Único de Saúde. Foi por uma organização não governamental que tem esse trabalho brilhante, que é a Américas Amigas, não sei se alguém conhece aqui. E aí a gente foi selecionada para fazer essa experiência, para ter essa experiência por 15 dias lá no hospital. Nós passamos por um processo de reciclagem com relação à mamografia, a posicionamento, né? O que foi mais abordado não foi qualidade de imagem, mas posicionamento. Por quê? Posicionamento é fundamental no diagnóstico. Se eu fiz um posicionamento adequado na mamografia, eu tenho todas as informações que eu preciso sobre aquela mama. Se eu não faço um posicionamento adequado, eu posso estar deixando de diagnosticar algo importante para a paciente naquele momento. Então, é muito importante a ideia da saber posicionar adequadamente, né, com relação a dobras na mama, com relação a mamilo perfilado, com relação a todas essas estruturas que a gente precisa estudar na mamografia e que eu só consigo visualizar se eu fizer um bom posicionamento. Então, a gente passou 15 dias lá e tivemos uma certificação pós-curso. Nós voltamos para as nossas instituições, realizamos uma grande quantidade de exames e enviamos novamente para o hospital. E lá eles fizeram uma análise se aquele curso realmente foi bem, né, foi plausível naquele momento para a gente. O que é que eu quero chegar falando com isso? Que foi após esse curso que eu comecei a entender que existem padrões para você realizar o procedimento de mamografia. Quando eu falo em padrões, é que a forma que eu uso em uma paciente, eu preciso usar em outra. Isso a paciente sendo uma paciente com mama normal, que eu digo uma mama sem cirurgia, e também pacientes que já tiveram mamoplastia, que já fizeram retirada de mama ou que tem silicone. Então, eu uso um padrão para a mesma paciente, independente dela ter diferença de mama, se ela tiver alguma cirurgia ou não.
E com relação à compressão, a gente usa um valor específico, que no nosso caso é 12. No mínimo 12. Quando eu digo isso, é no mínimo, tá? Eu não posso comprimir menos do que isso. Por quê, professora? Porque quando eu faço essa diminuição na minha compressão, às vezes para facilitar o processo, porque a paciente, às vezes, ela quer que a mamografia seja tranquila, gente. Só que a gente sabe que o exame de mamografia bom e de qualidade é o exame bem comprimido, né? Para que eu faça uma boa compressão naquele exame. E para eu fazer isso, eu preciso usar um limite de compressão naquela paciente, que muitas vezes não vai ser o que ela vai gostar, mas é o ideal para ela. Então, geralmente, eu converso com a paciente, eu digo para ela que eu vou fazer essa compressão e até enquanto ela aguentar, vai me falando que eu vou tentando fazer o adequado do exame e também para que fique bom para a paciente. Então, a gente usa no nosso aparelho lá, é o Siemens, que eu uso, convencional CR que eu tô falando, e aí eu uso até 12, mas eu tenho colegas que usam menos, e a gente consegue ver a diferença de imagem, porque a mama que eu comprimo menos, eu não tenho muita informação, e a mama bem comprimida, eu consigo ter todas as informações, diferenciação de tecido, de tons de cinza, eu consigo analisar bem se tiver uma microcalcificações, por quê? Porque eu sempre uso o exemplo da massinha. Eu pego a massinha, faço a bolinha, se eu pegar ela aqui, eu vejo a extensão dela total, mas se eu comprimir a massinha, eu consigo ter informações sobre o que tem ali dentro. E se tiver algum grão de areia, por exemplo, eu consigo sentir. Então, eu sempre uso esse exemplo da massa de modelar, porque é exatamente isso que funciona com a mama da paciente. Então, a compressão precisa ser adequada e precisa ter um padrão. E aí eu não posso fazer menos compressão porque a paciente quer que o exame seja menos doloroso. Até porque eu preciso pensar no bem-estar dela e no bem-estar também do exame, né? Para que saia com um exame de qualidade, para que a paciente não saia com o diagnóstico errado. Isso, como é que eu posso recomendar para vocês? Quando vocês, o paciente está colocando assim, ou assim, uma fechada, uma aberta, você tem duas formas. Olá. Eu ouvi bem baixinho. Acho que não saiu muito bem o áudio dele. Fala de novo pra gente. Acho que agora não deu certo. Tem mais umas duas perguntas aqui. Eu vou estar fazendo aqui para a gente dar continuidade. Perguntaram sobre a questão do uso do Alegra, qual a função deste medicamento, né, antes do exame com contraste. Alegra? Colocaram aqui no grupo. Vou ficar devendo aí essa resposta para vocês. Ok. Perguntaram também sobre o contraste iodado, se é hidrossolúvel por causa de reação alérgica, alguma coisa assim. Sim. É o mais indicado, na verdade, né? Que o contraste seja esse hidrossolúvel por conta que ele dá menos reação na hora da ingestão do contraste na paciente. Então, o ideal é que seja um hidrossolúvel. Ele é um pouco mais caro, mas é o melhor. Perfeito. Samuel, tu vai perguntar, teu áudio está aberto. Aí se tu for perguntar, pergunta agora. Depois ele digita a pergunta. Pessoal, em relação ao Alegra. Alegra é a marca registrada, né? Ele é um dos compostos do Predsim, né? Depende muito do protocolo multiprofissional. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma boa resposta ao Alegra como antialérgico. Então, assim, a maioria dos hospitais, eles não fazem essa conduta de dar o Alegra 2 horas antes para o paciente. Por quê? Porque se o paciente tiver alguma reação ao contraste, essa resposta ele vai ser sistêmica na hora que for dado a primeira dose do contraste, né? Uhum. Então, cada hospital, ele junta os profissionais da assistência e fazem protocolos próprios, né? Então, assim, de modo que na maioria dos casos,
né? Certo? Muito bem, a resposta muito bem respondida. Obrigada. Gente, para quem não sabe, a Catiane, além dela ser nossa TI, ela é da área da saúde, tem formação na área de enfermagem, então ela só tem agregado aqui cada vez que ela Que coloca. bom que ela está aqui para esclarecer para a gente a dúvida. Justamente. Maravilhosa. Obrigada, Catiane, pela contribuição. Obrigada também. Eu acho que não tem mais Nosso colega perguntas. quer falar faz horas, né? Tem alguém que quer falar, eu acho que. É o áudio que não está saindo direito. Oh, Jesus. Se não tiver saindo, o áudio não tá bom para quem está querendo perguntar, escreve aqui no chat que eu faço a pergunta para a professora, ou então pode escrever no grupo que a gente também pergunta aqui. Pode dar continuidade, Cris. A gente vai fazendo as perguntas agora mais no finalzinho. E aí, falando sobre o preparo, nós temos quais são todo o procedimento com uso de contraste, claro. É feito um preparo antes, né, para a paciente saber, até saber o que é que ela vai fazer. E aí, na hora dela marcar esse exame, né, ela já vai ser informada sobre o preparo que precisa ser utilizado. Já foi inscrito, acho que corrigiu, acho que 3, foi? Até agora você conseguiu ver 3. Não passar creme antitranspirante na região das mamas, certo? Porque isso faz com que tenha artefatos lá na hora da mamografia, da aquisição das imagens. E aí eu posso ter um artefato e isso pode, na hora lá, eu posso ter alguma dúvida se é artefato ou se é alguma microcalcificação. Então, o ideal é que a paciente não passe nenhum creme, nem antitranspirante na axila, na região das mamas também. Algumas gostam de passar uns cremes, a mama fica meladinha, até ruim pra gente posicionar. Então, é ideal que não seja passado nada na mama, nem na axila, na mamografia, certo? Jejum de 4 horas sólidos. Tomar, olha só o Alegra aí. Ainda bem que ela disse pra gente qual era a função. Tomar o Alegra 2 horas antes, dependendo de cada serviço, como a nossa colega falou. Alguns serviços utilizam, outros não. Líquido somente água. Não usar roupas e acessórios que contenham metais. O paciente poderá usar uma roupa especial, né, durante a realização do exame. Então, geralmente, a paciente ela troca de roupa, bota uma batinha e fica bem confortável para realizar o procedimento. Caso o paciente faça uso de metformina, que é um medicamento, se eu não me engano, minha colega que está respondendo, ele diminui, a circulação sanguínea fica bem, né? Eu acho que é isso. Se ela puder confirmar aqui para mim. Então, para que não tenha esse processo aí da metformina, né, ele é pedido para que o paciente não tome. Deverá suspender somente no dia da realização do exame, certo? O mais indicado é que a mulher faça o exame após o período menstrual, porque no período menstrual, geralmente, a paciente sente muita dor na região das mamas, para que as mamas estejam menos densas também, certo? Porque a mama fica bem densa nesse período, ela fica até um pouco maior no período de menstruação. Levar para a consulta todos os exames anteriores das mamas para comparação e correlação. Até coloquei em negrito porque é muito importante para que a gente saiba o que a paciente já fez, qual foi o último laudo dela, qual foi o último BIRATS que o médico deu para ela, quais são algumas informações, se tem informações adicionais, se não tem, se já existia alguma lesão que eu estou vendo agora também, enfim. Então, são várias informações que eu preciso ter e eu consigo isso com o exame anterior da paciente. E, Cris, quais as vantagens? Né? Você agora vai ter a responsabilidade de me convencer por que eu vou ter uma mamografia com contraste no meu serviço. Bom, as vantagens da mamografia com contraste é com relação à sensibilidade, à especificidade e à especificidade, que são bem melhores do que a mamografia digital convencional. A gente viu até um estudo comparativo de imagem ali do digital para tomossíntese, a gente vê a diferença das imagens, a qualidade das imagens, e quando eu tenho a minha mamografia com contraste, ela ainda fica ainda melhor. Então, a sensibilidade
e a especificidade são bem melhores com relação à mamografia digital convencional. Ela tem a mesma simplicidade de mamografia, ou seja, eu consigo fazer um exame rápido, cerca de 10 a 15 minutos, a paciente já realizou o procedimento, ela já sabe se ela tem alguma lesão ou não, por conta do uso do contraste, com a mesma simplicidade de uma mamografia normal. Então, é muito mais acessível e muito mais preciso, né, a mamografia com contraste. A interpretação dos achados não é afetada pela densidade da mama. Ou seja, se a minha mamografia convencional eu tenho essa limitação com relação à densidade mamária, com contraste, na mamografia digital com contraste, eu não tenho, tá? Então, essa interpretação de achados, ela vai ser fidedigna, por conta de que eu não vou ter problemas com relação à densidade da mama. E as lesões são mais facilmente discriminadas que a mamografia convencional. Ou seja, eu tenho uma maior exatidão no meu laudo, né, sobre as informações obtidas na mamografia com contraste. Com apenas um exame, temos a informação da mamografia tradicional aliada à poderosa imagem funcional, porque eu uso contraste e eu vejo as regiões com maiores vascularização, que, de acordo com os recentes trabalhos científicos, poderá aumentar as taxas de diagnóstico precoce do câncer de mama. Diminuir a incidência de falso positivo, ou seja, na mamografia convencional, eu posso ter aquela dúvida, quando eu digo aquela dúvida, é porque eu acho que ali tem alguma coisa. Mas na minha mamografia com contraste, eu não vou ter essa dúvida. Porque se for algo, o contraste vai pintar para mim e eu tenho informação que ali tem algo de errado. Comparação com relação à ressonância magnética, o custo é inferior, tá? Ele é maior do que a mamografia convencional, a digital convencional. Porém, com relação à ressonância magnética, ele é mais barato, certo? Com comparação também à ressonância magnética, ele pode ser usado em pacientes com claustrofobia, como eu falei para vocês, aquelas limitações de pacientes que não podem fazer na ressonância magnética, eu posso estar realizando lá na minha mamografia contrastada. Continuando com comparação à ressonância, ela tem uma menor susceptibilidade a artefatos, certo? Ou seja, a paciente ela não vai ter artefato de movimento, por exemplo, que é muito grande durante o exame de ressonância magnética. Com relação a ferromagnéticos, né? Que às vezes não. Lá na mamografia, na ressonância, tem alterações na imagem, principalmente aquelas pacientes que têm que usam, como é, minha gente? Que usam aparelho dentário. Então, sempre essas pacientes, elas vão ter alguma alteração de imagem na ressonância magnética. E lá já não tem esse problema lá na mamografia, certo? Especialmente de movimento, né? É o principal com relação a artefatos. E também a redução de número de biópsias, porque eu não vou induzir a paciente a fazer uma biópsia, sendo que eu não tenho certeza, né? Numa mamografia convencional, por exemplo, algum achado inespecífico, o médico já induz a paciente a fazer a biópsia. Já na mamografia contrastada, como eu tenho certeza realmente se tem a lesão, a paciente já vai fazer sabendo que aquele estudo é para a lesão que foi diagnosticada na mamografia com contraste. Ok? Quais que são as desvantagens? Elas são bem menores. As desvantagens é que comparado desvantagens da mamografia digital comparada à ressonância, maior agilidade, tá, no tempo de exame. Imaginem vocês uma agenda de ressonância magnética, onde eu consigo colocar, dependendo do serviço, 10 pacientes só para fazer. E geralmente eu divido a ressonância magnética não só com mamografia, com ressonância de mama. Eu uso minha ressonância para fazer também exame de tórax, de pelve, de crânio. Então, eu não uso especificadamente para fazer ressonância das mamas. Então, a mamografia digital ela tem essa agilidade no exame. Eu consigo ter uma rotatividade também maior de atendimento, porque é um exame mais rápido, e aí eu tenho e consegue ter o mesmo resultado específico também, como na ressonância magnética.
Uso do contraste iodado, a gente sabe também que tem as suas reações, como eu falei para vocês, então a desvantagem com relação a isso existe também, né? Que as reações adversas, como a gente já falou agora há pouco. Temos também a maior custo de implantação, tá? Como eu falei para vocês, eu tenho um mamógrafo convencional e eu quero colocar o meu digital lá com contraste, eu vou ter que ter um pouquinho mais de dinheiro para adquirir o aparelho. Para adquirir o aparelho, não, para implantar esse filtro que é utilizado. E a equipe médica, como eu falei para vocês, que precisam estar no setor, enfim, é todo um sistema. E aí eu preciso de investimento para fazer isso. Maior exposição à radiação, certo? Quando eu falo isso é porque, como ela tem uma dualidade de energias, como eu falei para vocês, é a soma de uma energia de alta kV com a de baixo, e aí eu consigo ter as informações. Então eu vou utilizar um pouco mais de radiação por conta desse filtro utilizado, que é o filtro de cobre. E eles conseguem ser 15% maior do que a mamografia digital, do que a mamografia convencional, certo? Então eu tenho um pouquinho mais de exposição à paciente da radiação. E tem a questão também da disponibilidade do aparelho. Alguns serviços nos meus estudos, eu só vi lá em São Paulo, acho que em Brasília, e eu não sei, tinha um outro local que tem. Mas ele é muito pouco encontrado ainda, certo? Cris, por que será que essa aquisição ainda é pouco vista, né? Certamente por conta de investimento também, de dinheiro que precisa. E também, gente, a gente não pode deixar de ressaltar, como eu falo para vocês, o que já é feito é bastante eficaz, certo? A mamografia convencional aliada à ultrassom mamária com o estudo da biópsia, eles são muito eficazes. E é o que é o mais utilizado até hoje. Então, uma pessoa que for querer aderir, né, à mamografia contrastada, ela vai pensar, se eu consigo ter, né, os mesmos resultados com o aparelho que eu já tenho, aliado à ultrassom e à biópsia, por que eu vou adquirir esse aparelho um pouco mais caro, né? Então, algumas pessoas pensam ainda dessa forma. E aí, o que a gente mais ressalta é justamente a diagnóstico precoce, né? Que ele tendem a melhorar o diagnóstico precoce. E aí vem essas questões do pós e do contra, né? Tem muito mais pós do que contra aí, quando eu falo sobre adquirir e implantar a mamografia contrastada no serviço. Aqui eu tenho um vídeo, certo? Esse vídeo, gente, ele é muito legal, porque ele explica exatamente o que a gente tem falando até agora. Eu consegui reduzir ele e ficou com 1 minuto e 51. Mas ele é muito interessante, ele está em outra língua, é colombiana, não sei qual é, mas dá para entender pelo que ela fala, mas explica direitinho o processo da paciente, a indução de contraste, o posicionamento. Eu queria que vocês aproveitassem para olhar esse vídeo. Ele não é muito longo, mas é muito eficaz e eu vou assistir junto com vocês, tá? Vou dar aqui o
vocês viram aí o vídeo, ele fala exatamente de tudo que a gente estava falando agora há pouco. E também faz uma comparação com relação à ressonância, né? Porque a ressonância magnética, o uso do gadolínio, algumas lesões benignas, elas se impregnam com contraste na ressonância. Oi? Não deu para ouvir o vídeo? Não deu para ouvir o vídeo, mas depois, Cris, se puder compartilhar comigo para que eu possa repassar o vídeo a eles, vai ser muito interessante. Certo, eu vou passar o vídeo depois, tá bom? Mas Tá. aí é como eu tô fazendo um resumo aqui, né? Essas imagens, ela demonstra... Deu para acompanhar, ficou muito bom. Isso, deu para demonstrar como é que é feito o procedimento, né? E também fez uma pequena comparação à ressonância, informando que ele é tão eficaz quanto. E existe também, como ela falou aqui, a médica disse que existe essa limitação na ressonância, que o gadolínio, ele impregna em algumas lesões benignas, né? Com características benignas. Tem algumas lesões mamárias, vocês que assistiram a aula de patologias mamárias, tem algumas lesões que são benignas. E aí, o gadolínio impregna nelas, dando essa ideia de falso positivo, né? Com relação lá na mamografia contrastada, com o uso do iodo, ele só vai impregnar realmente no que for uma alteração para estudo de malignidade. Então, é muito mais preciso e eu consigo ter os mesmos resultados com um tempo de exame muito menor e com um custo muito menor também com relação à ressonância. Gostaram, gente? Eu tenho aqui a minha conclusão, tá? Eu queria fazer algumas considerações com relação a isso, que são esses novos métodos de avaliação funcional mamária, eles estão disponíveis, mostrando resultados promissores e, em alguns casos, performance próxima da ressonância magnética. Suas indicações poderiam ser as mesmas da ressonância magnética, com a vantagem de seu menor custo. Cabe esperar por mais resultados, a fim de se definir um fluxograma de conduta e, assim, usufruir o máximo das vantagens de cada tecnologia, com o mínimo de dano e risco à população. Então, o que a gente espera é que esses novos métodos utilizados venham para somar com relação ao diagnóstico de câncer. Né? Não só, eu sempre saio da caixinha da mamografia porque não é só de câncer de mama que morre pessoas, né? São todos os tipos de câncer. E esses novos métodos utilizados dentro da radiologia, eles são muito inovadores, eles são muito precisos, eles estão cada vez melhores, né? Quem teve a oportunidade de ver desde o princípio da radiologia, que eu tenho muitos colegas bem antigos na área, que pegou mesmo aquele convencional, que pegou os químicos, né? Então, conseguir hoje ver até onde a gente chegou com relação a esses aparelhos, eu digo que é muito bonito, né? É muito lindo esse desenvolvimento, porque eles só tendem a melhorar. E a melhora que a gente busca não é só nos aparelhos, mas a gente visa que esses pacientes tenham uma qualidade melhor desses exames, que eles sejam atendidos de formas melhores, que esses diagnósticos desses pacientes sejam cada vez mais precisos e precoces, principalmente. Porque a gente sabe que o câncer, ele não espera o diagnóstico, ele não espera o tratamento, né? Ele vem e aí você precisa estar atenta para saber fazer na hora certa. E tudo não depende só também da equipe clínica do hospital, não depende só da equipe técnica do hospital. A gente conta também com a colaboração do paciente, porque ele precisa colaborar para que aquele exame saia bom, ele também precisa procurar o serviço para que a gente possa ter esse cuidado com ele precocemente. E eu sempre bato na tecla de qual a importância, né, desses serviços primários dentro das comunidades, né? A gente tem atendimentos à família, tem esses locais de alguns bairros tem, né, de postinho de saúde. Então, assim, a gente precisa cada vez mais atingir pessoas, né? E a ideia é que a ideia é exatamente essa, que esse pessoal que trabalha com serviço primário, ele vá até essas pessoas, não esperem as pessoas irem até eles, né? Porque muitas vezes algumas pessoas não têm informação nenhuma, são leigas,
Eu já peguei pacientes de 60 anos, de 80 anos, que nunca realizaram mamografia. E você pergunta, eu sempre instigo, né? Por que a senhora nunca fez? Ela, minha filha, ninguém nunca me pediu, não. Ou não, eu nunca fui atrás. Ou, esse exame dói demais. Eu nunca senti nada, eu acho que eu nunca tive nada. E aí, quando vai fazer o exame, já tá com a mama com estágio bem avançado. Algumas pacientes já têm mama mutilada, às vezes que ela procura o serviço. Então, a gente vê a gente vê desde o que é o normal até o mais avançado, né? Algumas pacientes a gente perde durante o caminho, né? Não voltam para a gente fazer o pós, porque elas perderam a vida. E outras pacientes que a gente tem histórias bem bonitas para contar, de conseguiram vencer, né? O câncer. E eu sempre falo que a mamografia, não foi eu que escolhi a mamografia, foi a mamografia que me escolheu. Quando eu entrei no hospital, foi o primeiro setor que eu tive em estágio, tá? Foi o primeiro setor, eu estagiei muito tempo. Foi o primeiro setor que eu tive a oportunidade de conhecer. Depois eu fui para outros e a oportunidade que me foi dada foi na mamografia. E eu procuro muito tornar esse método de mamografia sempre atualizado, sempre, sabe, com informações adicionais. Eu procuro me preocupar com a paciente, tá? Não só com o que eu estou fazendo como mamógrafo, mas também, não só a técnica, mas também a paciente, né? Que a gente cria alguns vínculos também com o pessoal. É muito interessante. E ver que a mamografia não está atrasada é muito bom, porque essas evoluções esses métodos trazem uma esperança para a gente. Eu sempre, quando vou dar aula, eu sempre abordo, eu vou procurar na internet se esse índice caiu, se esse índice reduziu, né? E muitas vezes a redução é muito pouca, ou a cada ano, às vezes, ela aumenta. Então, eu queria poder procurar as estimativas e ver que foram reduzidas, né? Eu queria poder atender mais pacientes, poder chegar em mais pacientes. E essa ideia a gente aprende justamente, né, fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é em busca de mais conhecimento, principalmente na condição que estamos, de isolamento, né? Algumas pessoas, como a professora Maria falou aí, né? Algumas pessoas estão no Netflix e a gente está aqui assistindo essa aula. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir o espaço aqui para vocês fazerem seus comentários, considerações. E eu acho que as minhas referências usadas. E aí podem falar, quem quiser. Estou disponível. Maravilha! Foi muito rica aqui de informação. Eu já vou soltando o spoiler que só palminhas, parabéns. Ótima aula, excelente aula, parabéns. Que ótimo. Depois faz print para mim. Pode deixar que eu vou mandar tudo para você. Foi muito boa a troca de conhecimento aqui hoje, Cris. Acredito que pelos comentários aqui, tanto no grupo quanto aqui no chat, né? Parabéns, excelente aula. Todo mundo gostou muito das informações. Graças a Deus. Colocadas por você nessa noite, acrescentou com certeza, né, no nosso currículo, principalmente na cabecinha aqui, algumas dicas, né? Já ajudou a relembrar. E tem uma perguntinha aqui que a Jaqueline fez. Ela estava perguntando se a mamografia é indicada para mulheres que estão amamentando. Só em casos específicos. Já aconteceu de uma paciente, gente, que estava amamentando, que ela estava com um nódulo na mama. Mas por conta dela entender que estava amamentando e a mama tende a aumentar mesmo, tende a crescer, as alterações que ela foi percebendo, ela estava associando à amamentação e não a algo diferente. Só que ela começou a fazer a sucção da mama, do mamilo, e sangrou. E aí, hoje tem alguma coisa errada, né? Aí ela foi procurar o serviço, e aí foi feito a mamografia, mas não fica muito bom, tá? Porque além dela estar bastante densa, tem o leite, né? É muito ruim a imagem. Aí ela fez a ultrassom, e na ultrassom ela viu um nódulo muito grande, por sinal. Então, assim, é importante observar as alterações que a mama... O câncer, ele sempre diz alguma coisa, né?
é muito, ele é escondido no começo, mas depois ele sempre se mostra. Então, algumas alterações, elas precisam ser consideradas, né? Principalmente com relação à mudança de você estar espremendo o seu mamilo, né? E aquela papila ali sair com cor diferente. Ou a sua mama mudou de tamanho, ou você está sentindo ela muito dolorida, ou ela está inflamada, ela mudou de cor. Enfim, são várias alterações que ela apresenta, né? Que é preciso ser estudada. Então, ela não é indicada para paciente que está amamentando, mas se caso for necessário, se existiu alguma alteração ali, a gente faz sim, mas é tudo de conjunto com o médico, a paciente e a técnica que vai realizar o procedimento. Inclusive, espreme leite, assim, quando faz a compressão. Legal, muito bem. Gente, quem quiser abrir o áudio para fazer alguma pergunta, acrescentar algum comentário, né, elogiar a professora, que foi maravilhosa, né? Tem uma Me deem like, perguntinha, muitos likes para mim. né? Tem uma perguntinha aqui. Eu gostaria de saber se tem fatores que podem aumentar a chance de ter câncer de mama. Tem. São os fatores indispensáveis, consideráveis, de todos os outros cânceres, né? Principalmente a alimentação saudável, a prática de exercício físico, o sedentarismo, ele não ajuda em nada, gente. O uso de cigarro, o uso de álcool, então esses fatores, eles continuam sendo os mesmos para todos os tipos de câncer, né? E principalmente também a gente fazer esse estudo da história familiar do paciente, a paciente tem alguém próximo na família que teve algum tipo, não só câncer de mama, mas qualquer outro tipo de câncer. É ideal que se tenha esse cuidado de procurar o atendimento e saber também se você não tem aquela célula ali cancerígena. E aí você já pode estar fazendo esse tratamento precoce e não ter muita mutilação na mama, né? Porque o que mais acontece, gente, nessa ideia de você demorar muito para diagnosticar, é que alguns pacientes ou perdem a mama toda ou perdem parcialmente a mama. Isso mexe muito com o psicológico, porque a gente sabe que é uma área de interesse que a gente tem muito cuidado, tem admiração, é a questão de autoestima. Então, as pacientes, elas sofrem muito, algumas pacientes são abandonadas pelos esposos, né? Por conta que precisaram retirar a mama. Tem outras histórias lindas de pacientes que se amam, não fizeram reconstrução mamária e usam isso e mostram as suas mamas do jeito que estão, porque é a sua história, é a sua vitória para contar. Então, eu sempre falo que até eu sempre puxo o gancho para o momento que a gente está vivendo, né? Até a pandemia, né? Para quem tem uma imunidade boa, ela tá pegando depois, né? Ou não pegando. Então, o ideal é que a gente se cuide sempre da saúde, busque sempre alimentação saudável, sair dessa ideia de produtos industrializados, fazer uma atividadezinha física. Estou muito feliz que aqui no meu bairro a gente tem uma praça aqui próximo e ela não era muito usada e agora nos horários que eu vou já tem uma quantidade de pessoas praticando esportes e a ideia de tudo isso que vem acontecendo é que a gente entende que nós somos a nossa saúde, né? Sem elas não somos nada. E para isso acontecer, a gente precisa ter cuidado com a gente mesmo, ter cuidado com a nossa alimentação, né? E todos esses quesitos aí que eu falei agora são indispensáveis, né? Para a gente não ter histórico de câncer, né? Daqui adiante. Certo? Perfeito, Cris. Tem uma perguntinha, outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Da Lidiane. Se na mamografia contrastada a imagem só realça o câncer e as outras estruturas ficam apagadas, ou é possível ver todas as estruturas mamárias como na mamografia convencional? A gente vê todas as estruturas. Como eu falei para vocês, gente, foi a junção das duas imagens. É a mamografia convencional e a mamografia, eu tenho lá no meu software, eu posso mudar. Quem trabalha com CR sabe como eu estou falando. Você trisca com o mouse e faz algumas alterações e a imagem vai ficando mais clara ou mais escura. E é o que acontece na mamografia com contraste. Eu tenho a minha imagem de mamografia convencional lá, certo? E aí eu vou mudando com o meu software, eu vou mudando e vou vendo as informações que eu quero ver.
quando eu falo de zoom, quando eu falo de mudança de contraste, quando acho que tem algumas imagens aqui que eu mostrei para vocês, que dá para ver a mama bem mais branca, que é quando eu quero ver o contraste lá, e eu tenho uma imagem também da mamografia convencional. Então, quando eu digo que ela é ótima, é porque eu consigo ter as informações da minha mamografia convencional juntamente com a informação do contraste. Certo? Perfeito. Tem outras perguntas aqui. Deixa eu só achar aqui. Tem um comentário, né? Terceiro dia, estou muito gratificada com tanto conhecimento compartilhado. 3 mulheres que deram um show, domínio do que estão falando, ansiosa pelos próximos. Olha só. Legal. Tem muita gente boa aí, viu, gente, nesse curso de vocês. Nossa, quando eu vi minha foto no meio de tanta gente maravilhosa, eu falei, caraca, venci na vida. Isso é incrível. Tem uma pergunta aqui do Jean. Boa noite, Cris, né? RM realizamos um estudo dinâmico com diversas fases de tempo, acredito que seja, de tempo de contraste para fazer uma avaliação da impregnação do mesmo na lesão. Na MCC, vocês também realizam estudos dinâmicos ou somente uma fase de tempo para o pós-contraste? Gente, como eu falei para vocês, nos meus estudos, eu falo para vocês que eu não tenho no meu trabalho, no meu serviço, eu não trabalho com uma mamografia contrastada. Em alguns estudos, eu vi tempos diferentes de aquisição, ou seja, a paciente ela faz mais imagens, como se fosse um raio-x contrastado, certo? Mas isso depende de cada serviço e da rotina de cada serviço. Em outros serviços, em outras leituras, eu vi que faz a aquisição pré-contraste, aí faz a indução do contraste, espera de 2 a 7 minutos, dependendo da paciente, e aí você faz a imagem de mamografia convencional, certo? As crânios caudais e as médios laterais. Mas é como eu falei, há estudos que fazem em tempos e outros que não. E aí vai depender muito do serviço e a forma como vão fazer esses estudos e essa implantação também do aparelho, que às vezes depende do aparelho, mas eu creio que das duas formas seja preciso o resultado. Perfeito. Tem mais aqui, deixa eu ver. Só elogio, Cris. Aula maravilhosa. Que ótimo. Excelente aula. Tem uma perguntinha aqui. Qual a duração do filtro de cobre no exame ou é utilizado um filtro por exame? Não, essa implantação do filtro de cobre é colocada no aparelho, certo? E aí eu posso usar esse filtro para todos os exames. É como se fosse a implantação da minha mamografia digital com contraste. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui. O Marcos perguntou aqui, quer saber se utiliza o bário para marcar alguma lesão na mama. Não, o estudo que é feito é só com o iodo, certo? Por conta que ele foi feito o estudo e viu-se que o iodo seria melhor para administrar. Tem a questão das reações, mas são as mesmas utilizadas já em estudo na tomografia. Então, foi pego essa mesma ideia de lá para ser usada na mamografia com contraste. Não vi nenhum estudo falando sobre bário, não. Perfeito. E outra coisa, gente, só mais uma adição, né, com relação... Quando eu vou fazer o estudo de vascularização do câncer, o ideal seria o iodado, porque como é endovenoso, certo? O bário eu não faço administração endovenosa. Perfeito. Acho que eu fiz todas as perguntas, gente, tanto que estava no grupo, quanto
o que estava aqui no chat. Deixa eu ver se vou mais uma pergunta aqui. Palminhas. A Giovana disse que a aula estava uma delícia, o tempo voou, não viu nem passar. Pois é, eu coloquei aqui, olha, na hora, caraca, já no 21h32. Tem gente aqui apaixonada pelas aulas, ama mamografia, só faz aumentar mais o meu amor pela profissão. Obrigada, Cris. Eu que agradeço. É muito bom mesmo, a mamografia. Sem mais? Não chegou mais nenhuma pergunta aqui no chat. Tem mais alguma pergunta, gente? Quem quiser fazer pode abrir o áudio agora. O áudio aí, deixa eu ver vocês, deixa eu falar com vocês. O áudio, o vídeo. Pode estar abrindo para comentar aqui com a professora, para colocar os elogios que estão vindo aqui no chat. Muitos elogios. Ó, Laila, Gildenice, tranquilona aí assistindo a aula. Daiane, tudo bem? Tudo bem, Cris. Sua aula foi maravilhosa, viu? Deus te proteja. Amo mamografia e só tá fazendo aumentar mais ainda com conhecimento. Amém, obrigada. Que bom. Eu que agradeço. Hoje a noite foi muito rica em conhecimento, né, gente? Cadê a nossa TI Catiane aqui para tirar a nossa foto final? Pra gente poder... Só colocar minha frase. Tem mais um slide aí, olha. Peraí, gente. Muito legal. Eu coloquei aqui porque eu vi essa frase. Na verdade, eu procurei o autor e não encontrei na internet. Mas eu vi... Saiu? Eu vi a frase... Apareceu para vocês? Aqui. Eu vi essa frase no Hospital de Câncer de Barretos. Achei muito interessante porque é exatamente do que a gente fala um pouco agora aqui nesse momento de avanços tecnológicos, né? E aí ela é interessantíssima. Eu estou tentando tirar aqui, mas não está dando certo. Mas eu acho que vocês já estão lendo. Não basta ter a melhor tecnologia e equipe de alto padrão. Não basta uma arquitetura avançada e paredes coloridas se o paciente continuar a ser apenas uma doença. E essa frase, ela fez muito, me tocou muito no dia que eu li, ele estava na parede, assim, no hospital. E é exatamente isso que a gente vem falando. A gente fala muito de avanço tecnológico, fala de aparelhos modernos, a gente fala de paredes coloridas, de serviços, né, com aparência boa. Mas de nada disso adianta se a gente continuar vendo os nossos irmãos como doentes, né? Que a gente possa ter sempre esse pensamento de que eles são nossos irmãos, de que a gente poderia estar ali precisando também naquele momento do atendimento e olhar para aquela pessoa, olhar para aquela, não só na mamografia, mas quem faz tratamento oncológico, quem busca diagnóstico, está sempre precisando de uma ajuda. Então, que a gente possa olhar sempre para quem está na área, né? Para quem vai trabalhar com radiologia, possa olhar sempre com esse cuidado, né? A gente vê muito se falar de atendimento humanizado, mas às vezes a gente se torna muito mecânico, né? Principalmente porque a gente faz aquilo muitas vezes ao dia, repetidas vezes por semana. Então, a gente tende a ficar muito mecânico. Então, que vocês tenham sempre no coração de vocês que essa função que a gente escolheu para ser é muito linda, tá? E que a gente possa sempre olhar o paciente como amigo, como irmão que precisa de ajuda, de atenção, de cuidado, tá? E aí, essas tecnologias avançadas vão ser só uma soma. Verdade. Estão pedindo aqui para você dar o zoom, espelhar a tela, porque colocar no modo de apresentação para poder tirar print. Peraí. Dessa aí frase vocês que você colocou. Olhem meu Instagram aqui, Crislane. Exato. Aí vocês vão me colocar. Não é aberto, viu, gente? Mas podem colocar lá que eu aceito. E aí vocês vão me marcar, tá? Que eu vou botar na minha página, vou dizer que minha aula foi maravilhosa. Perfeito, Cris. E a foto, pra não ficar com a cara assim.
A Catiane disse que já tirou a foto. Eu fiquei bonita, mulher, na foto. Mulher, você é linda, acredito, ficou maravilhosa. É difícil você ficar feio em qualquer situação. Obrigada. Vai os Catiane? pins. Catiane, você falou alguma coisa? Eu não escutei. Tem mais comentários aqui. Elogios. Perfeito. Gente, 9h38. Cris, eu quero novamente, mais uma vez, te agradecer pela sua presença, por ter aceitado o convite, né, por ter acreditado nesse projeto que, desde o primeiro dia que a gente iniciou, só tem acrescido, né, as nossas vidas como profissionais, como seres humanos também. A cada aula que se passa aqui é um profissional diferente, que tem uma didática diferente, mas que no todo, né, todos somam para que a gente possa sermos profissionais melhores, juntos fazermos a diferença dentro dessa nossa categoria de radiologia, expondo do nosso melhor, né, compartilhando o que a gente sabe, o conhecimento, e podendo agregar na vida tanto dos profissionais, né? Sabemos que aqui no meio dos que estão participando temos profissionais, temos estudantes, então acredito que aqui a gente só está somando. Todo mundo está aqui no intuito e no objetivo de somar. E tem sido muito gratificante. Muito obrigada por essas mais de 2 horas que a gente está aqui trocando essa ideia, esses conhecimentos maravilhosos. Sua palestra foi maravilhosa, assim como os elogios que colocaram aqui. Eu tirei print de tudo para lhe mandar depois. Obrigada. Então, assim, todos nós estamos muito gratos por essa noite, por essa sexta. Como a gente tinha colocado no grupo, todo mundo sextou na radiologia, todo mundo aqui aprendendo. Temos uma Netflix aqui muito especial e muito maravilhosa, que é esse conhecimento que foi abordado aqui. Realmente, com certeza, agregou muito positivamente. Só tenho a te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, tá? Eu tenho a maior satisfação de falar sobre mamografia, porque é algo que eu me identifico bastante mesmo, gosto muito do que eu faço. E eu espero ter contribuído, né, com vocês. Adorei a participação de todas as perguntas, as que eu não consegui responder claramente, me perdoem, mas graças a Deus teve auxílio também, teve pessoas que colaboraram, contribuíram, e é só gratidão, sempre que precisarem, estou aqui também para colaborar. Muito obrigada, minha querida. Gente, quem quiser comentar alguma coisa, pode ligar os microfones. Tá todo mundo desligado. Acho que todo mundo ninguém quer falar, né? Mas quem quiser falar, a gente pode estar falando. Bom, acho que se não teve mais chat, acredito eu que a gente pode estar aqui encerrando o nosso encontro. Se pudéssemos, com certeza a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre essa área tão maravilhosa. Mas muito obrigada novamente e esperamos nos ver em outras oportunidades, em novos projetos. Tá certo. Um beijo no coração de vocês. Boa noite para todos. Foi muito bom estar com todo mundo aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos descansar, que amanhã tem mais. Não acabou, não. Amanhã tem encontro aqui novamente. Tchau, tchau. Beijos.